Olá pessoal, então vamos continuar aí, né? Nosso objetivo é que você fique experto aí na parte de contas, por isso que a gente está fazendo aí, né, um trabalho aí mais detalhado, né? Aí a gente falou aí das contas do ativo circulante e falamos que as contas do ativo realizável, a gente pode ter aquelas mesmas contas do circulante, com exceção do disponível, dependendo do prazo de realização. Aí a gente fala agora, né, dessas outras contas também, né? Lá do investimento, a gente já falou, muitas contas que a gente pode ter lá em investimento, né? Mas o que é, Silvio, que a gente pode ter lá? A gente pode ter ações de empresas que você tem a intenção de permanecer, ações de coligadas, e isso é conta lá de investimento. Isso você tem que tomar um cuidado, porque às vezes quando vem uma quantidade grande de contas, aí vem por ordem alfabética, aí vem assim, ações de coligadas é investimento, mas às vezes vem lá ações em tesouraria. Ações em tesouraria já são ações da empresa que ela propriamente ela comprou, vai estar lá retificando o valor do PL, certo? Ações de coligada, ações de controladas, isso está lá em investimento, né? A gente pode ter até investimento, pessoal, por exemplo, imóvel, né? Pode ter imóvel em investimento. Esse imóvel aqui, se ele estiver sem uso, né, sem uso, ele vai estar lá em investimento. Se ele estiver usando, ele vai estar no imobilizado. Mas se ele estiver sem uso, você não revende imóvel nem nada, ele vai estar em investimento, certo? A gente pode ter lá imóvel também, alugado, pode estar lá, imóvel alugado, certo? Imóvel, se ela estiver sem uso, independente de ele ter alugado ou não, ele vai estar lá no investimento, certo? A gente pode ter aí obras de arte, né? Obras de arte, né? A gente pode ter ali, pessoal, tudo que a gente comprou ali para, né, valorizar, para oferir rendas. Então, se eu tenho, né, se eu tenho alguma coisa ali oferindo rendas, aquilo ali vai estar nessa parte de investimento, certo? As participações no capital de outra empresa e os direitos de qualquer natureza não classificados lá no circulante nem no, né, ativo realizável a longo prazo. Vai estar tudo aí em investimento, como diz a lei, certo? Beleza, esse aí a gente vai trabalhar aí com calma. Lá no imobilizado também, para a gente já verificar as contas lá do imobilizado. Aí nós temos o que no imobilizado? A grande característica do imobilizado é estar em uso e ter vida útil maior de que um ano, certo? Grande característica do imobilizado. Estar em uso e ter vida útil maior que um ano. Perfeito. Então lá no imobilizado nós teremos máquinas, nós teremos equipamentos, né? Nós teremos móveis e utensílios, Lá nós podemos ter o que mais no imobilizado? Benfeitorias em propriedade de terceiros, pode estar lá no imobilizado. Benfeitorias, né, em propriedade, você fez uma benfeitoria com característica de ativo, vai ficar lá no imobilizado, em propriedade de terceiros, né? Então podemos ter várias contas no imobilizado. Grande coisa do imobilizado também é que uma máquina, por exemplo, quando você usa, se eu tiver uma máquina, imagina você, se eu tiver uma máquina de 100 mil com uso, você usando direto, ela vai perdendo valor com o uso, não é isso? A capacidade dela vai perdendo. Normal que ela vá se depreciando, certo? É a perda de valor que vai sofrendo esse bem em função do uso da ação da natureza ou por ele ficar obsoleto. Ele vai perdendo valor. Então essa máquina, os elementos lá do imobilizado, é normal que eles sofram depreciação, amortização ou exaustão. Os bens corpóreos, como é o caso de máquina, normalmente eles vão sofrer depreciação. Então aqui ele pode ter, depreciação acumulada. Então depreciação acumulada vai ser uma conta patrimonial que vai estar retificando lá os elementos lá do imobilizado, certo? Depreciação acumulada. Então quando passar o primeiro ano, vai ter uma depreciação acumulada de 10 mil, aí o segundo ano mais 10, vai ficar com uma depreciação, vai se acumulando, 20 mil, porque aí o valor do bem, o valor contábil do bem, ele vai diminuindo,
certo? Só para você entender aí como é a coisa. Máquinas aqui, 100 mil com a depreciação acumulada de 10, é porque o valor contábil de máquina é quanto? É 90 mil. Com o passar o segundo ano, vai ficar máquina com 100 mil, depreciação acumulada, por exemplo, de 20, o valor contábil seria 10, certo? E esses bens também do imobilizado, mesmo sofrendo aí, né, essa depreciação, eles vão estar sujeitos periodicamente a um teste para ver se ele consegue gerar benefício, para ver se aquele valor ali é um valor recuperável. Então aqui, nesse caso, a gente iria testar para ver se esses 90 mil era um valor recuperável, seja através de você usando, seja através de vendendo, se aquilo ali você conseguiria recuperar 90 mil. Ou seja, se ele está registrado por 90 mil é porque é provável que ele vai gerar 90 mil, e se ele não for gerar 90 mil, a gente teria que reduzir. E quando a gente for reduzir ele, a gente pega e lança uma conta aqui também, ó, tanto lá em máquinas como equipamento, se ele tiver um valor maior de que ele consiga recuperar, a gente vai lançar aqui, ó, perdas estimadas, com recuperabilidade, estimadas com teste de recuperabilidade, né, com recuperabilidade do ativo, tudo isso aí. Isso vai ser testado periodicamente, aquela mesma coisa, porque um ativo não pode ficar com um valor maior de que ele consiga se recuperar. Certo? Então já vimos aí algumas contas, né? Que você está vendo que estão no ativo essas contas, mas estão diminuindo o valor do ativo. Aquela perdas estimadas com crédito e liquidação duvidosa, perdas estimadas com ajuste de estoque, perdas estimadas com teste de recuperabilidade, depreciação acumulada, certo? Além dessa depreciação acumulada, a gente pode ter outras contas aqui. A gente poderia ter, por exemplo, amortização, né? Amortização acumulada, certo? Era o mesmo procedimento lá da depreciação, mas vai existir algumas situações que, em vez de você depreciar o bem, você vai amortizar. Por exemplo, uma propriedade, né? Essas benfeitorias em propriedade de terceiros, em determinadas situações, a gente iria amortizá-las, certo? Mas é o mesmo procedimento da depreciação. Essa amortização acumulada, ela é uma conta retificadora que vai diminuindo o saldo lá do grupo de contas, certo? E além da amortização acumulada, se fosse, por exemplo, decorrente de florestas, de minas, a gente também poderia ter a conta, ó, exaustão acumulada. Então se ligue aí, tudo que tiver esse negócio acumulada é conta patrimonial retificadora. Perdas acumuladas, retificadora. Depreciação acumulada, retificadora. Amortização acumulada, retificadora. E exaustão acumulada, isso também vai ser retificadora. Certo? Então beleza aí, o imobilizado, né, tem essas contas aí retificadoras. Nós já vimos o ativo realizável a longo prazo, investimento e imobilizado, né, e agora vamos falar do intangível. Imobilizado, conforme eu falei, o uso mais de um ano, e a empresa, claro, tem que ser um bem o quê? Tem que ser um bem corpóreo, né? Tem que ser um bem corpóreo. Beleza. Aí lá no intangível, nós vamos ter os bens incorpóreos. Ó, a grande coisa do intangível também é estar em uso. E ser provável que ele vai gerar benefícios além do exercício social, além daquele exercício social, certo? O intangível. Então, no intangível, nós vamos ter marcas lá no intangível, nós vamos ter patentes, né? A gente pode ter, né, gastos, né, com desenvolvimento de algum produto. Esses gastos, muitas vezes, ele atende os critérios lá de reconhecimento lá no intangível. Podemos ter gastos com desenvolvimento, certo? Podemos ter os direitos de exploração, poderia ser um direito de exploração de mina, direito de exploração, né? Tudo isso aí nós vamos ter lá nesse grupo do intangível, certo? O grupo do intangível, assim como os outros grupos também, ele pode ter contas retificadoras. O intangível, essa conta de amortização acumulada, pode ter lá no imobilizado, mas ela é mais característica até do intangível, porque são bens incorpóreos, certo? A amortização acumulada vai estar nesse grupo, mas vai estar diminuindo o valor do grupo. E além da amortização acumulada, nós poderíamos ter aqui também perdas acumuladas, que vão se acumulando com os testes de recuperabilidade. Ou seja,
Se aquele intangível for provável que ele não vai gerar benefícios, a gente vai fazer um teste com ele e vai reduzir o valor dele que ele seja capaz de gerar benefícios. Então as perdas com recuperabilidade. Se aquele valor não for, né? Como assim, Silvio? Olha, eu tenho um intangível marca está com valor de 50 mil. Se for provável, fiz lá alguns testes, é provável que máquina não vai gerar 50 mil de benefício, só vai gerar 40. Aí a gente tem que reduzir máquina. Por quê? Porque um ativo ele não pode ficar com um valor maior de que ele vai gerar de benefícios. Certo? Então, imagino que agora a gente já esteja mais fortalecido aí em relação aí às contas do ativo, em relação a essas contas retificadoras lá do ativo. Em relação ao passivo, tudo, né, que nós poderemos ter no passivo circulante, a gente pode ter no passivo, né, não circulante. Só lembrando, né, aqui nesse direitos realizáveis, aqui tem a parte, né, dos direitos realizáveis, por exemplo, se você tem uma duplicata a receber, que são o que eu falei, os créditos da empresa decorrente de funcionamento da atividade normal da empresa, e se for decorrente de uma nota promissória a receber, a gente teria um crédito de financiamento, que não seria um valor a receber, mas não da atividade habitual da empresa. Beleza, lá no passivo, né, a gente pode ter os dois grupos, passivo circulante e não circulante. O que vai mudar isso aqui é o quê? É o prazo de exigibilidade. Se for exigível no curso do exercício social subsequente, circulante. Se não for no curso do exercício, se for mais para frente, vai ser não circulante. Aqui não tem aquela coisa do venda, empréstimo e adiantamento. Aquilo só vale para o ativo. Mas se a empresa tiver o ciclo operacional maior de que um ano, o que vai ser classificado no circulante e não circulante terão como base o prazo desse ciclo operacional. Passivo circulante. Então, as contas que nós podemos ter no passivo circulante, também a gente pode ter no passivo não circulante. Só vai depender do prazo de realização. Perfeito. Então, no passivo circulante, o que é que eu posso ter aqui, Silvio? Olha só, contas já características que a gente já viu. Fornecedores. Passivo circulante. Não falou nada, passivo circulante. Poderia ser no passivo não circulante se você fosse pagar isso aí mais a longo prazo. Beleza, fornecedores. Eu falei fornecedores é passivo, cliente é ativo. Agora, como é a inversão aí? Se for adiantamento de cliente adiantou dinheiro para você, você tem o quê? Uma obrigação. Então, adiantamento de clientes, isso é conta de quê? Isso também é conta do passivo. Fornecedores e adiantamento de clientes. Beleza, aqui a gente pode ter, ó, duplicatas a pagar, certo? Duplicatas a pagar. Isso também é uma conta de passivo, tá aí o verbo, né? A pagar. Agora, lembra que eu te falei? Duplicata é um título de crédito de natureza comercial. Quem emite é quem tem a receber. Quem aceita é quem tem a pagar. Então, duplicata a pagar é sinônimo de quê, Silvio? É sinônimo de duplicata aceita. Certo? Duplicata a pagar vai ser sinônimo aí de duplicata aceita. Perfeito, né? Aí nós vamos ter, ó, nota promissória também a pagar. Certo? Nota promissória a pagar. Nota promissória a pagar é sinônimo. Nota promissória é um título de crédito de natureza financeira. Quem emite a nota promissória é quem tem a pagar. Quem aceita é quem tem a receber. Então, nota promissória a pagar é sinônimo de nota promissória o quê? Né? Emitida. Né? Emitida. Quem emite é quem tem a pagar. Quem aceita a nota promissória é quem tem a receber. Então, nota promissória a pagar é sinônimo de nota promissória emitida. Pessoal, olha só, aqui tem duas contas aqui que vale a pena a gente chamar a atenção, que é o seguinte, a duplicata descontada, certo? Duplicatas descontada, e a nota promissória descontada. Olha só, duplicata descontada, vamos entender o que é uma duplicata descontada. Você vendeu a prazo, aí você tem uma duplicata a receber. Não é isso? Você tem uma duplicata a receber. Estou lá com uma duplicata a receber no meu ativo. Aí, pessoal, você pega, às vezes, precisando de capital de giro, você vai e pega no banco e desconta essa duplicata. O banco vai lhe cobrar uns juros e ele vai lhe antecipar o dinheiro. Certo? Vai te antecipar o dinheiro. Essa conta duplicata descontada, ela tem um tempo atrás, ela lá classificada como retificadora do ativo. Certo? Só que hoje não. Hoje ela vai ser classificada como passivo.
Mas olha para você entender o que é ela. São duplicatas que eu tenho a receber de terceiros. Aí eu estou precisando de dinheiro, estou precisando de capital de giro, muitas vezes eu não tomar o empréstimo, eu vou e desconto essas duplicatas. Então são duplicatas de terceiros que eu descontei. Certo? Duplicata descontada é uma conta de quê, Silvio? De passivo. Então se teve duplicata descontada, passivo. Agora, o que é a nota promissória descontada? Você precisando de dinheiro, você vai, emite uma nota promissória lá no banco, né? E pega o dinheiro. Você vê que isso hoje nem você faz isso mais em banco, né? Nota promissória, mas isso ainda entenda que é dessa forma, para você entender esse negócio. Nota promissória descontada. Aí você vai, emite lá nota promissória e recebe o valor do dinheiro. Essa nota promissória descontada, na verdade, é a mesma coisa da nota promissória a pagar. Certo? É nota promissória sua. Você emitiu e pegou dinheiro. Então, nota promissória descontada é sinônimo também de nota promissória a pagar. Agora, a diferença é que a nota promissória descontada é um título que é seu. Essas duplicatas descontadas é título de terceiros que você foi e descontou no banco. Certo? Mas os dois, tanto nota promissória descontada como duplicata descontada, você vai ter uma obrigação. Certo? Então, porque se chegar no momento lá o cliente não pagar, o banco vai tirar de sua conta. O banco vai tirar de sua conta a duplicata que você descontou. A gente vai estudar isso lá na frente. Então, nota promissória a pagar é a mesma coisa de nota promissória descontada. Certo? É a mesma coisa de nota promissória descontada. Então, a duplicata descontada que antes era retificadora do ativo, hoje não. Hoje isso aqui é conta de quê? É conta de passivo. Certo? Então aqui a gente pode ter impostos, impostos a recolher. Olha só, tudo conta aí de passivo. Se ligue, impostos a recolher, impostos, né? Impostos a recolher. Nós vamos ver outro nome, impostos a pagar, né? A gente pode ter aqui dividendos, dividendos a pagar. Ó, quanta conta de passivo, né? E nós podemos ter essa conta aqui, empréstimos, empréstimos. Nós podemos ter a conta financiamento, financiamento. Tudo isso aqui como conta de quê, Silvio? Tudo como contas do passivo circulante, mas que pode ser também do passivo não circulante, vai depender do que? Do prazo de exigibilidade, certo? Aqui nessas contas do passivo também, vamos supor que você tomou um empréstimo, e aquele empréstimo, olha só, para você já ficar ligado, né? Já ficar ligado que a gente pode ter umas continhas aqui retificadoras. São poucas as contas retificadoras aí do passivo, né? Passivo circulante, passivo não circulante. Tem muita conta retificadora, o ativo e o PL. Esses tem muita coisa, conta retificadora. Mas aqui, por exemplo, pessoal, se você tomar um empréstimo, eu tomei um empréstimo e eu vou pagar por esse empréstimo, tomei 100 mil e eu vou pagar 120 mil. Então no empréstimo, ele vai ficar aqui, ó, empréstimo é sua dívida que você tem lá com o banco, 120 mil, certo? 120 mil. Mas a gente vê, se você lembra, a gente viu o conceito de passivo, que é toda a dívida presente da empresa decorrente de eventos já ocorridos, para cuja liquidação se espera que haja uma saída de recursos, né? Então, esse empréstimo 120 mil, você vai pagar daqui a 3 anos. Se você fosse pagar isso hoje, né, qual é o valor que você está tomando? 100, você pagaria 100 mil. Então aqui dentro vai ter juros embutidos, certo? Então esse empréstimo aqui, ele pode vir sendo retificado, ó, com uma conta aqui, encargos financeiros a transcorrer. Esse encargo financeiro a transcorrer, ele vai retificar esse valor do empréstimo, certo? Encargos financeiros a transcorrer, encargos financeiros a apropriar, são encargos que estão ali dentro que você vai reconhecer com o tempo, certo? Então essas contas, encargos financeiros, quando estiver vinculado ali no empréstimo, encargos financeiros a apropriar, né, a vencer, a gente vai jogar ali dentro, retificando o valor do empréstimo, retificando o valor do financiamento. Beleza? Então aí o passivo, né, já está ok. E aí só falar mais um pouquinho aqui do PL. O PL nós temos o capital social. Esse capital social é o capital que está, né, escrito no estatuto, também chamado de capital subscrito, né? Então, muitas vezes você tem um capital subscrito de 100 mil, os que os sócios se comprometeram a entregar. Mas eles só entregaram 40 mil. Se eles só entregaram 40 mil, eles faltam entregar ainda, né, 60. Então, esse capital social, ele tem que vir retificado
da parcela que ainda faltam entregar, que é o capital a integralizar. Capital a integralizar ou simplesmente capital a realizar, que é a parcela que os sócios faltam integralizar. Faltaria integralizar quanto? 60 mil. Então, se você me perguntar, nesse momento, qual é o PL da empresa? E os sócios assumiram que iam entregar 100 mil, mas eles só entregaram 40. Então, falta integralizar 60. Então, o capital que de fato existe é quanto? É 40 mil. Isso que a gente chama de capital contábil, também chamado de capital realizado, capital integralizado, é o capital que está aí na empresa, é 40 mil. Os 100 mil foi um compromisso, que eles só entregaram 40, falta integralizar quanto? 60 mil. Certo? Se acostumar com essas nomenclaturas, capital integralizar é sinônimo aí de capital a realizar. Esse capital, pessoal, né, é muito difícil de você alterar. Para que você altere esse capital, isso tem que ser feito uma alteração estatutária. A não ser que a empresa ela tenha já um capital autorizado, dizendo, ó, pode alterar esse capital de 100 mil para 130 mil sem que seja necessário fazer uma alteração estatutária. Fora isso, esse capital é imexível. Para você alterar, você tem que reformar o estatuto. Além do capital, nós podemos ter as reservas. Se você vir aí reserva de qualquer coisa que seja, essas reservas vão ser sempre conta de quê, Silvio? Vão ser sempre conta de IPL. Reserva de lucro, reserva de capital. A gente pode ter aqui também, né, o ajuste de avaliação patrimonial. Isso é uma conta de PL, certo? Que muitas vezes determinados elementos lá do ativo, passivo, né, eles podem ser avaliados a valor justo, a valor de mercado. Aí esse ajuste lá com valor justo pode ter uma necessidade de você fazer um ajuste de avaliação patrimonial. Essa conta de ajuste de avaliação patrimonial, ela tanto pode aumentar o PL, como ela pode ser também uma conta retificadora, diminuir o PL. E essas contas retificadoras a gente tem que ter o máximo de cuidado, porque contas retificadoras são altamente concursáveis. Certo? Tanto para mais quanto para menos. Ajuste de avaliação patrimonial. Nós podemos ter aqui uma outra conta, que essa conta também é altamente concursável. As contas retificadoras são perigosas, né? Ações em tesouraria. Essas ações em tesouraria são ações da empresa que ela adquire, certo? Ela adquire em determinadas situações. Então é como se você estivesse invertendo o capital, né? Trazendo de volta o capital. Então essas ações de tesouraria, isso é uma conta retificadora, certo? Para evitar que a empresa fique manipulando com suas ações, a Lei 6.404, né, não dá direitos políticos nem econômicos para essas ações de tesouraria. Ela não pode ter dividendos e nem pode ter direito a voto aí. E nós também temos aqui os chamados aí prejuízos acumulados que a empresa pode ter. Certos prejuízos acumulados. Beleza? Então tomar cuidado aí com essas contas, ó. Ações em tesouraria, prejuízos acumulados e capital a integralizar. Pois são contas do PL, mas são contas do PL que são retificadoras, né? Conta do PL aí, retificadoras, e aí o cuidado tem que ser redobrado, né? Perfeito. Então a gente viu ali as contas do ativo já, do passivo, do PL, com mais detalhes, né? As contas de receita e de despesa a gente já comentou, né? Mas nunca é demais. A conta as contas de receita, sempre elas vão fazer o que, Silvio? As contas de receita, elas implicam sempre em aumento do PL. A receita em si, ela não transita lá no balanço patrimonial. Mas a receita, ela tem reflexo lá, ela vai ter uma contrapartida lá. Porque toda vez que você, por exemplo, vendeu uma mercadoria, ou você recebeu dinheiro, vai aumentar lá o caixa, ou você vai ter um valor a receber lá, de duplicatas a receber, vai aumentar um direito seu. Então as receitas sempre aumentam a PL, mas não transitam lá dentro as receitas. O que transitam lá dentro é o quê? É o reflexo das receitas, certo? Porque a receita vai ocasionar um aumento do ativo, uma diminuição do passivo, a receita vai aumentar o PL. E as despesas, elas sempre vão fazer o quê? As despesas sempre diminuem o PL. Despesa e receita não transita nessas contas que nós vimos. De receitas e despesas são as chamadas contas de resultado, certo? Contas de resultado. E essas contas de resultado, pessoal, elas só vão ter vida de um resultado. Todo resultado que acabar, essas contas elas vão ser encerradas, receitas e despesas. Essas contas aqui a gente vai confrontar receitas e despesas
para apurar o quê? O lucro, certo? Então, quando terminar um exercício social, essa receita de despesa ela não vai para o exercício seguinte. Não vai, certo? Ela morre naquele exercício. Que é diferente, por exemplo, do saldo que você tem na conta caixa, na conta banco, conta movimento. O dinheiro que você tem no caixa, na contabilidade de um exercício, quando começar o exercício seguinte, você vai continuar com aquele dinheiro. Certo? Essas contas de receita não. Se você tiver uma receita com vendas, no dia 31 de dezembro, se for o final do exercício social, aquilo ali você vai morrer para você apurar o resultado do exercício, para apurar se houve lucro ou houve prejuízo. Receitas e despesas não transitam lá no balanço patrimonial, certo? O que transita lá vai ser os reflexos das receitas e despesas. Sempre lembramos que pode ter uma nomenclatura de receita e despesa lá dentro, mas que não são efetivamente receita e despesa. Você pode ter uma despesa a pagar, salários a pagar. Né? Aquilo ali aconteceu o fato gerador e você não pagou. Você pode ter um adiantamento de salário. Né? Ou seja, você pagou antecipadamente aquela despesa com salários. Certo? Olha só, para a gente ficar, né? Porque muitas vezes te engana, né? Você vê lá, despesa, Silvio falou que não está no balanço patrimonial. Ó a zorra aqui, despesa a pagar está lá o nome, é uma obrigação. Despesa a vencer, está lá a vencer junto de despesa, aquilo é um direito da empresa. Pagou antecipadamente, vai ter um direito, certo? Receita, a mesma coisa, né? Receita não transita lá no balanço patrimonial, o que vai transitar vai ser as contrapartidas, certo? O reflexo que a gente fala, e elas vão ser usadas, né? Você vai confrontar receitas e despesa para apuração do lucro. E eu te falei sempre isso, né? Que quando você tiver esse negócio aqui terminado, ó, nem sei o que é, Silvio, mas terminou em ativo, terminou em ativa, isso implica que esse negócio é o quê? Isso é uma receita. Certo? Agora, não é isso do ativo patrimonial, não. Quando vem aqui em ativo, quer dizer positivo. Juros ativos, aluguéis ativos, aluguéis bons, juros bons, receita. Agora, se tivesse de acho terminado em ativo e depois em verbo aqui, pessoal, ó, aí não pode ser conta de receita terminado nesses verbos do infinitivo. Aí tem que ser ativo ou passivo, ativo ou passivo. Ah, Silvio, quer dizer que tiver aluguel ativo a vencer, vai ser... Exatamente, não é mais o quê? Não é mais conta de receita, certo? A mesma coisa despesa, não sei nem o que é, mas terminou em quê, Silvio? Terminou em passivo, terminou em passiva, isso vai ser conta de quê? Vai ser conta de despesa, certo? Vai ser conta de despesa, perfeito. Agora, isso aqui que eu lhe falei é uma coisa que é passivo, aqui não é do passivo lá do patrimônio, não. Passivo quer dizer aluguel passivo, aluguel ruim, passivo, negativo, aluguel negativo, certo? Agora, se tiver esse de acho mais verbo no infinitivo, aí não pode mais ser despesa. Verbo no infinitivo vai demonstrar o quê? Uma ação lá, o verbo, ó, fazer, né, receber, pagar. Aí só pode ser ativo ou passivo, certo, pessoal? Beleza, né? Então, a gente fez aí uma revisão aí das contas. Claro que contas, né, a gente vai estar falando o tempo todo. Nesse momento, a gente falou aí dessas contas, que é o suporte que a gente precisa aí para dar continuidade. Mas a gente vai estar sempre vendo contas novas, certo? Mas não faz sentido agora a gente começar a falar de conta de debêntures a resgatar outros tipos de contas. Mas o que você já viu aqui já é suficiente, né, para a gente dar continuidade aí com segurança no curso. Beleza, pessoal? Então aqui a gente vai dar uma paradinha, vai tomar uma água e volta logo em seguida aí falando da teoria das contas. Até já!